Bom, você, como eu, deve ter amigos, colegas, parentes que são boas pessoas, intelectualmente bem capacitados, mas que o tempo todo não colocam máscara, não cuidam do distanciamento, vão viajar como se não tivesse pandemia. Por que isso acontece? Qual a semelhança e qual a diferença entre essas pessoas que aglomeram, por exemplo, na praia, se divertindo, e de quem não faz essas coisas? A semelhança é a vontade disso. A diferença é a capacidade de renúncia. Bom, uma das maiores dificuldades do ser humano é postergar o prazer. É muito difícil, por exemplo, para as crianças que precisam brincar, para os adolescentes que precisam se reunir e para os adultos e idosos que não têm mais tanto tempo para perder. Opondo-se ao princípio do prazer, como nos ensina Freud, temos o princípio da realidade. E se instala dentro de cada um de nós uma luta, um conflito. Como o princípio do prazer costuma levar vantagem, o que a gente faz para ajudar o princípio da realidade? Leis que são constantemente burladas. Desrespeito ao distanciamento está ligado à dificuldade de atribuir sentido ao que a gente está vivendo. É isso. Porque, como nos ensina ainda Freud, cada indivíduo é virtualmente inimigo da civilização. Para ele, a civilização, que significa tudo aquilo em que a vida humana se eleva acima de suas condições animais, não pode prescindir da coerção. Como escreve Zygmunt Bauman em O Retorno do Pêndulo, enfrentar situações nas quais a balança se inclina contra fazer o que se quer e a favor de fazer algo que se gostaria de evitar. O processo civilizatório fez com que a medicina evoluísse do obscurantismo, das poções milagrosas, mágicas, até a gente chegar no século XIX ao modelo precursor da chamada medicina baseada em evidências, a partir dos ensaios de Pasteur e Claude Bernard. Bom, em mais uma prova de que Freud estava correto, quando insistiu em dizer que o indivíduo é inimigo da civilização, nós vemos todos os dias atônitos o retorno ao obscurantismo, quando pessoas sem formação médica compram, distribuem e prescrevem kits Covid, que já foram exaustivamente testados e considerados sem eficácia contra a Covid-19. Pelas maiores comunidades, pela maior comunidade científica dos países desenvolvidos na área da ciência terapêutica médica. Não contentes, os mesmos especialistas se acham no direito de ridicularizar as vacinas, dando as costas para países com a medicina desenvolvida que sabiamente se anteciparam encomendando milhões de doses e que hoje, nós já estamos vendo aí, estão protegendo suas populações, diminuindo o número de internações e, fundamentalmente, de mortes. É o caso, por exemplo, do Reino Unido e em Israel. E nós, brasileiros? Por que a gente descuida tanto dos protocolos da pandemia? Por que a gente está vacinando nossa população a conta-gotas? Novamente, Freud pode nos ajudar. Porque todos temos dentro de nós um potencial de destrutividade pronto para ser acionado, chamado por Freud de pulsão de morte. Assim como a gente tem também uma pulsão de vida, que é responsável em promover os cuidados para a gente se proteger da Covid-19. A questão seria nem tanto o fato de termos a pulsão de morte, mas sim como lidamos com ela. O que a gente vê no nosso país é o livre trânsito da pulsão de morte e, em consequência, do coronavírus.
A pulsão de morte brasileira parece que triunfou sobre a pulsão de vida. A pulsão de morte atua tirando a máscara, aglomerando, distribuindo remédios ineficazes, não comprando respiradores e deixando a passos de tartaruga o processo de vacinação. Bom, mas voltando à pergunta inicial, por que, por muitas vezes, pessoas boas e inteligentes insistem em se descuidar, atentando contra a sua integridade em tempos de pandemia, contra inclusive seus semelhantes? Por quê? Bom, aí só uma boa sessão de psicoterapia que vai poder responder.